Na próxima semana será comemorado o Dia do Trabalhador. No Brasil, este ano a data será celebrada em meio a novidades para o setor, com a aprovação na Câmara dos Deputados do projeto de lei que regulamenta contratos de terceirização. E esse é o assunto do tema jurídico de hoje. Depois de 11 anos de tramitação na Câmara dos Deputados, o projeto da regulamentação da terceirização foi aprovado. A próxima etapa será a apreciação no Senado. Para falar sobre as consequências do projeto e o direito trabalhista, convidamos o professor da Facisa, especialista no assunto, o professor e juiz Paulo Nunes. Professor, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao nosso tema jurídico. Muito obrigado. Sempre que convidado e tenho a possibilidade, participo. É um prazer tê-lo aqui, ainda mais para discutir um tema que, assim, é o tema da hora, do momento para o trabalhador. Estamos aí chegando no dia 1º de maio, né, Dia do Trabalhador, e esse ano com essa novidade. A gente percebeu ao longo dessas últimas semanas de discussão que a gente tem as entidades que representam os trabalhadores desunidas, né? Cada uma com uma posição. O senhor acha que isso foi decisivo para a aprovação do projeto? Não sei se foi decisivo. Para aqueles que defendem o projeto, foi um ponto de apoio no seu posicionamento. Mas não creio que isso tenha sido decisivo. O que foi decisivo, efetivamente, foi a atual composição da nossa Câmara dos Deputados, que está, digamos, uma composição bem conservadora, e certamente os lobbies das grandes empresas, isso sim. O projeto aprovou a contratação, aliás, a Câmara aprovou o projeto para contratação de atividades fins. Isso. Que brechas isso abre dentro do direito trabalhista? Na verdade, esse é um dos pontos principais do que a gente considera um retrocesso na legislação trabalhista. Atualmente, a gente não tem uma normatização sobre terceirização. Todo o nosso enfrentamento a essa situação, a gente se dá por entendimento de uma súmula do TST, onde há a possibilidade de terceirização daquilo que a gente chama de atividade meio. São as atividades acessórias de uma empresa. A atividade fim nunca foi permitida a possibilidade de terceirizar. O projeto agora permite isso. Evidentemente que isso vai ser uma precarização das relações de trabalho. Os dados que a gente puxa do nosso sistema mostram que em torno de 30% a 40% é a diminuição salarial de um empregado terceirizado. Passando o projeto, a gente vai poder terceirizar a atividade fim. Por exemplo, para as pessoas entenderem, o banco vai poder contratar empregados bancários, um caixa de banco, através de terceirização, o que, evidentemente, vai precarizar a situação de emprego de todas as empresas como um todo. Isso, para quem defende o projeto, se diz que a gente tem, entre os terceirizados, muita precarização e que essa regulamentação auxiliaria em proteger esse empregado terceirizado. O que é que o senhor acha disso? Se a lei, evidentemente, se o projeto de lei, perdão, porque a gente ainda tem esperança que não passe no Senado, fizesse uma previsão moderada, como o TST entende, e regulamentasse a situação da terceirização apenas da atividade de meio, até pode ser. Mas não é o caso. Na verdade, o que esse projeto faz é uma liberação geral da terceirização. Tudo que ele prevê, a gente já aplica, mas por entendimento jurisprudencial, exceto a possibilidade de liberação para atividade fim. Então, na verdade, eu não vejo nenhum avanço, só vejo retrocesso. Qual é o principal temor em relação a esse projeto? São 3 grandes áreas que a gente tem muito temor. A primeira, a precarização do trabalho com a possibilidade de terceirização da atividade fim, tá? Porque isso nunca foi permitido no Brasil. A segunda é um enfraquecimento da atuação sindical, porque a norma prevê que o empregado terceirizado não vai fazer parte da mesma categoria dos empregados da tomadora. Ou seja, um banco que terceirize as suas atividades, aqueles empregados que vão trabalhar ali não vão fazer parte da categoria dos bancários. Isso retira vários direitos que são extensivos aos empregados por norma coletiva. Terceiro, saúde e segurança do trabalho. Atualmente, pelos dados do TST, em torno de 70% a 80% dos acidentes de trabalho no Brasil são com empregados terceirizados. E esse número aumenta quando há óbito.
em torno de 80% a 90% dos empregados que morrem em acidente de trabalho são empregados terceirizados. Para facilitar, de cada 10 que morrem, 8 ou 9 são empregados terceirizados. Mas o texto prevê uma responsabilidade solidária, né? A empresa contratante teria responsabilidades em relação à proteção dos direitos desse trabalhador terceirizado. O senhor não acredita nisso? Isso é uma modificação da lei do nosso entendimento jurisprudencial atual. Na verdade, isso é uma projeção da lei em uma situação já vinculada a um processo, a uma interposição de uma demanda de um empregado terceirizado contra a empresa empregadora, terceirizada, e a tomadora. Atualmente, a gente entende que a responsabilização do tomador é subsidiária, ou seja, ele entra com ação contra os dois, eu tento primeiro cobrar da empresa terceirizada. Na medida que ela não paga, eu cobro do empregador. Esta possibilidade de cobrar de forma solidária realmente é uma melhora. O problema é cobrar o quê? Enquanto se o empregado fosse empregado direto à tomadora e a empresa tomadora não pagasse, eu cobraria 100. Da terceirizada, agora eu cobro quanto? 70? Porque há uma diminuição dos direitos trabalhistas, principalmente em relação ao salário. Realmente, a extensão de uma solidariedade melhora, o empregado vai poder cobrar de qualquer uma das duas, sem ter que cobrar antes de uma e depois de outra. Mas é uma vantagem tão pequena na lei, perto das desvantagens que ela traz, não vejo grande vantagem nisso. O que se fala é que essa empresa contratante teria que acompanhar se foi feito o depósito do FGTS, se todos os direitos estão sendo garantidos mês a mês. E aí a gente se pergunta, que mecanismos a empresa contratante teria para fazer, de fato, essa fiscalização? Teria que ter uma previsão contratual, quando a empresa contratante contrata a empresa terceirizada, teria que ter uma previsão contratual de que, mês a mês, esta empresa que está prestando serviço, colocando os empregados, teria que mostrar a comprovação de que foi feito esses pagamentos. Na verdade, a gente já exige isso hoje, por meio jurisprudencial, né? Esta previsão não vai afastar os efeitos deletérios da norma, que é a diminuição salarial e a perda da saúde e segurança do trabalhador. Não tem nenhuma garantia dentro desse projeto de que a empresa que seja contratada tenha que pagar o mesmo valor salarial que seria pago numa empresa... O valor do salário? Não, nenhuma. Ao contrário, esta é a grande perda dos trabalhadores. É porque agora eles vão ser contratados por uma empresa terceirizada recebendo menos para fazer a mesma coisa. A gente vai voltar já já com o assunto. Vamos para o primeiro intervalo de hoje e a seguir voltamos falando sobre regulamentação da terceirização do trabalho. Voltamos com o programa Temos Jurídico, que hoje está discutindo sobre a regulamentação da terceirização de atividade fim. Professor, quem defende esse projeto argumenta muito em relação à economia do país, que o país estaria travado em função de leis que seriam muito antigas, ultrapassadas, e que o momento exigiria uma flexibilidade. Essa flexibilidade seria realmente, via esse projeto, para garantir, fazer essa economia andar? Primeiro que isso é uma grande falácia. Tá? Aquilo que eles chamam de custo do trabalho não tem esse custo tão grande para as empresas quanto se diz. Segundo, o projeto de terceirização do jeito que está, na prática, vai acabar acontecendo apenas nas grandes empresas. Pequenas e médias empresas não vão ter nenhum tipo de vantagem ao terceirizar. As empresas as empresas terceirizantes, aquelas que vão colocar o trabalhador para trabalhar na empresa, elas não têm nenhum tipo de interesse em contratos pequenos, para terceirizar 3, 4, 5, 10 empregados. Na verdade, então, vai pegar só as grandes empresas. Grandes empresas que normalmente já têm o lucro normal, independente disso. A segunda nós vivemos num Estado capitalista. O Brasil adotou o modelo econômico capitalista. Onde a gente vê isso? A gente vê isso lá na Constituição. No artigo 170 da Constituição, diz que a ordem econômica do Brasil é vinculada à livre iniciativa. A livre iniciativa é capitalismo. Só que não diz só isso nesse artigo. Diz livre iniciativa, respeitado o valor social do trabalho, a valorização do ser humano e a dignidade humana. Ou seja, um maior lucro de algumas empresas não podem ser tratados flexibilizando direitos trabalhistas, que são direitos humanos.
dignidade humana, são trabalhadores ali, são pessoas, não são números. A OIT vem acompanhando essas propostas de flexibilização do trabalho no mundo inteiro? Com certeza. A OIT, inclusive, tem a mesma ideia no sentido de como nós tratávamos jurisprudencialmente antes, ou seja, a possibilidade de terceirização de atividade de meio. O problema é que a OIT, as suas recomendações e convenções, elas não têm uma aplicação imediata nos países que fazem parte da OIT. Tem todo um mecanismo de você aderir a uma convenção, internalizar por meio de um processo no Congresso Nacional dessa convenção. Na verdade, há até uma possibilidade de pressão, mas essa pressão internacional ela é muito, mas muito menor do que as pressões internas que a gente tem. Qual é a realidade em relação a essa flexibilização dos direitos trabalhistas no mundo? Como é que está a situação hoje no mundo? Alguns países, vou te dar um exemplo da Espanha. A Espanha, vivendo um momento de crise, há uma questão de uns 10, 12 anos, liberou a possibilidade de terceirização. E está voltando atrás, está revendo esse posicionamento. Porque, na verdade, não aumenta o número de empregados, mantém o mesmo número de postos de trabalho. Por que uma terceirização iria aumentar o número de postos de trabalho? Se eu tenho uma empresa com 1.000 empregados, não vai modificar a minha situação se eu terceirizar. Eu vou precisar dos mesmos 1.000, só que agora eu não vou contratar direto. Vou contratar por meio de uma outra empresa, com eles ganhando menos. Então, na verdade, não aumenta posto de trabalho e, ao contrário, faz girar um menor valor na economia. Porque o que movimenta a economia do Brasil? A economia do Brasil é o consumo. Se as pessoas têm menos dinheiro para gastar, essa economia vai crescer. Então, na verdade, aqueles países que adotaram esse sistema de terceirização estão voltando atrás. A gente não pode pegar países que não têm o mesmo tipo de ordenamento trabalhista como a gente, como, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos não têm uma normatização específica. Lá fica tudo a critério de uma negociação entre sindicatos, união de trabalhadores e as empresas. Então, eu não tenho como pegar a forma como os Estados Unidos, por exemplo, trata esse assunto, se eles têm todo um sistema jurídico diferente do nosso. Os países europeus não. Os países europeus têm uma situação normativa mais parecida com a gente. Aonde foi adotado, esse tipo de sistema não deu certo. Tem um certo temor, para quem ainda não se aprofundou no texto do projeto, de que o serviço público, por exemplo, a gente teria aí uma suspensão de concursos públicos, porque as atividades fins também passariam a ser terceirizadas. No serviço público, qual vai ser a situação? Isso foi retirado, né? A lei realmente previa a possibilidade de terceirização para o que a gente chama de administração pública indireta, sociedade de economia mista, empresa pública, por exemplo, Petrobras, Banco do Brasil, Cagepa, Caixa Econômica, mas isso, na votação dos destaques na semana passada, foi retirada essa possibilidade. Aí existia uma inconstitucionalidade flagrante, porque para entrar no serviço público você precisa de concurso. Certamente seria declarada a inconstitucionalidade, prevendo isso, já foi retirado. No que se refere à garantia das vagas para os deficientes físicos, por exemplo, como é que na empresa terceirizada a gente vai poder garantir que tem que ter essa vaga? Não sei. Vê que isso é uma ponto que a gente não sabe como enfrentar. A princípio, a lei não modifica isso. Há um determinado número de vagas para deficientes por um número X de empregados que a empresa tenha. Mas nós vamos analisar isso com base na empresa tomadora, com base na empresa prestadora, porque, por vezes, essa empresa terceirizada pode ter contratos com mais de uma empresa. Eu vou analisar isso aonde? Em que ponto da relação? Na de tomadora ou na de terceirização? A gente tem que ver como é que vai ficar isso. A lei traz muitos pontos, como qualquer lei, que a gente vai ter que, num caminho, se aprovada, e a gente espera que não, né, porque ainda vai passar por todo um procedimento dentro do Senado, e de aprovação, depois sanção pela presidência, a gente vai ter que estudar como é que vai ficar essa situação. E o senhor colocou no começo da entrevista que provavelmente as empresas que vão aderir são grandes empresas, né? E aí teria o texto prevê algum mínimo de empregados, um número mínimo de empregados que teriam que ser empregados da empresa para poder ser empresa mesmo? Ou, se eu quiser terceirizar tudo... Eu não recordo de nenhuma delimitação assim no texto. Pode ser que eu esteja enganado, é um projeto de lei bem extenso. Não recordo se tem essa limitação, mas acredito que não. É que na prática, como eu te disse, não vai ter terceirização de empresa em empresas de pequeno porte, porque não há vantagem econômica para ninguém.
Na sua realidade, aqui em Campina, lá onde o senhor trabalha, no juizado, dos processos que chegam, é comum a gente ter mais empregado de empresa normal ou de terceirizada entrando com processos lá? Há um estudo do TST que diz que hoje as nossas leads em torno de 30% a 40% envolvem serviços terceirizados, ainda que hoje só se admita na atividade meio. Tá? Isso modifica conforme o tamanho da comarca. Em comarcas maiores, onde tem o maior índice de industrialização, isso aumenta. Em comarcas menores, diminui. Porque se eu vou para uma cidadezinha pequena, do interior, muito poucas empresas grandes, muito pouca terceirização. O que a gente nota, e que isso vai acabar aumentando de forma grandiosa, ou pelo menos é o que a gente espera, é que aquele fenômeno da empresa sumir. E aí eu tenho lá 100, 200 empregados terceirizados e daqui a um pouco a empresa terceirizada some e esses 200, 300 empregados têm a extinção do seu contrato e tem que buscar aquilo que a gente chama de direitos mínimos, parcelas rescisórias, aviso prévio, 13º, férias, fundo de garantia. E aí eles entram, evidentemente, contra a empresa terceirizada e contra a empresa tomadora. E, no mais das vezes, a gente passa aí uns 3, 4 meses tentando achar essa empresa terceirizada e não acha, porque ela sumiu. E quem assume, quem paga essa Hoje, conta? pelo nosso entendimento jurisprudencial, é a empresa tomadora, de forma subsidiária. Obrigatoriamente, eu tenho que tentar cobrar a empresa terceirizada antes, para depois chegar no tomador. Quando essa empresa some, muitas vezes as empresas tomadoras tentam fazer algum tipo de conciliação já no processo, porque por vezes às vezes você paga um valor um pouco menor, economicamente vai ser viável, mas nem sempre. E aí eu tenho aí uma massa de 100, 200, às vezes 300, 500 trabalhadores, nos lota a justiça. Por vezes a gente centraliza as execuções todas numa vara. Aqui em Campinas nós somos 5. Os processos, quando entram em qualquer uma. Mas quando chega na parte de execução, porque fragmenta, a gente acaba jogando tudo para uma vara só executar. E é ali que a gente nota o quanto esse pessoal sofre, porque eles se veem de uma hora para outra, sem o posto de trabalho e sem dinheiro nenhum para sobreviver. Ok, professor. A gente vai ao intervalo e daqui a pouco volta falando de direitos mais amplos do trabalhador de uma maneira geral. Voltamos com o programa Tema Jurídico, que hoje está fazendo uma discussão sobre os direitos do trabalhador, com o professor Paulo Nunes. Professor, a gente falou até então de terceirização, mas tem alguns direitos que cabem, né, seja qual for a categoria do trabalhador. E aí, a gente falou bastante sobre a questão do acidente de trabalho e eu queria saber quais as responsabilidades da empresa, independente, seja empresa contratante ou não, em relação a casos de acidente de trabalho. A primeira responsabilização, a primeira responsabilidade que a empresa tem em relação ao meio ambiente de trabalho é deixar ele o mais sadio e saudável possível, para que o empregado não tenha nem a chance de adoecer, nem a chance de se acidentar. Quando acontece um sinistro, um acidente de trabalho, a primeira responsabilidade que a empresa tem é emitir um documento que se chama CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho para a INSS. Após isso, pode haver alguma responsabilização da empresa de forma direta ao empregado, em termos de indenização por danos materiais, morais ou estéticos, dependendo da sua culpa no evento. E se o empregado sofreu um acidente indo para o trabalho, ou voltando mesmo do trabalho? A gente não tem, na legislação trabalhista, nada que fale sobre acidente de trabalho. Nós aproveitamos toda a legislação previdenciária sobre acidente de trabalho. Então, a caracterização do acidente de trabalho para a Previdência vai ser basicamente a mesma que a gente vai ter. Para a Previdência Social, o empregado que se acidenta indo e voltando para o trabalho, é o que a gente chama de acidente de trajeto, para a Previdência vai ser considerado como acidente de trabalho. O benefício que ele vai receber é o que a gente chama de auxílio-doença acidentário. A responsabilização do empregador nesse tipo de acidente normalmente não vai ocorrer, porque normalmente eu preciso que o empregador tenha agido com culpa para que ele tenha algum tipo de responsabilização. E no caso, isso não vai existir. A única responsabilização que o empregador vai ter, o único efeito que o empregador vai ter, consequência, é de que este empregado, ao retornar desse acidente, vai ter a garantia de emprego de 12 meses. Todo empregado que se acidenta no trabalho, ao retornar do benefício previdenciário, por um período de 12 meses, não pode ser despedido, exceto se cometer alguma falta grave.
Para este empregado que teve um acidente de trajeto, esse direito será extensivo também. Agora, em termos de responsabilização, indenização por danos morais, materiais ou estéticos, normalmente o empregador não vai ser responsabilizado. A única situação que a gente excepciona é quando o empregador dá o transporte. Aí talvez a gente possa verificar algum tipo de responsabilidade. Fora isso, difícil. Quer dizer, então não tem a menor obrigação, se você sofreu um acidente de moto, de carro, se foi assaltado nesse trajeto, o empregador não tem a menor obrigação de dar assistência médica, nada disso. Como regra, ele não sofre nenhuma responsabilização por esse tipo de acidente. Claro, a gente vai ter que ver o caso concreto. Na verdade, por vezes, o empregador exige de um empregado uma determinada... por vezes, você exige um determinado horário que, por vezes, é impossível ele cumprir para chegar no trabalho. Difícil isso acontecer. Normalmente, a responsabilização do empregador, em caso de acidente de trajeto, é quando ele fornece o transporte. E aí a gente vai ter que ver se houve alguma falha. Por exemplo, deu o transporte, mas não teve a manutenção daquele ônibus, daquele micro-ônibus, aí sim. Fora isso, bem difícil do empregador ser responsabilizado por acidente de trajeto. E para as empresas que oferecem seguro para o empregado? Aí a gente vai ter que olhar, dentro do direito securitário, que tipo de abrangência tem esse tipo de seguro. Se pega essa parte, se não pega. A gente tem o seguro obrigatório, que é o seguro de acidente de trabalho, SAT, que é uma contribuição que o empregador dá de 1%, 2% ou 3%, dependendo da sua da área de atuação, do risco que tem. Né? Neste caso, é um benefício. Esse seguro não é o empregador que paga, é a Previdência que paga por ter esse depósito prévio do empregador. Aí pega qualquer acidente, inclusive de trajeto. Mas este não é um pagamento feito pelo empregador, este é um pagamento feito pela Previdência. É um benefício previdenciário. Vocês recebem, saindo um pouco da questão do acidente, vocês recebem denúncia de empresas que assinam um valor na carteira e pagam por fora um outro valor? Na Justiça do Trabalho, quando a gente recebe alguma notícia dessas, é já de alguma ação em que trata desse tema. Né? Normalmente, o empregado, quando quer fazer alguma denúncia desse tipo, procura ou seu sindicato, ou o Ministério do Trabalho, ou o Ministério Público do Trabalho. Isso acontece com muita frequência, bem mais do que a gente percebe. Isso é um crime federal, é um crime contra a organização do trabalho. Colocar dados falsos, errados na carteira de trabalho é um crime. O problema é que a persecução criminal desses empregadores não é feita. A gente tem tanto crime que esses ficam... como se não fosse. Isso é um crime, inclusive, de competência da Justiça Federal, não é nem da Justiça Estadual. Na Justiça do Trabalho, nunca. A gente nunca, na Justiça do Trabalho, irá julgar nenhum crime, porque a gente não tem competência penal. Né? E qualquer tipo de condenação do empregador não reverte nada para o empregado. Agora, é evidente que se o empregado trouxer essa notícia dentro de um processo para a Justiça do Trabalho, e a gente reconhecer isso, vai ter toda a repercussão financeira daquilo. Ou seja, nós vamos condenar a empresa em algum eventual pagamento de diferença, de fundo de garantia, 13º, férias, algum pagamento que ela tenha feito com base naquele salário da carteira e não no salário real do empregado. Mas a competência criminal não é nossa. O senhor acha que hoje esse trabalhador brasileiro, no que ele conseguiu avançar em termos de garantia de postos de trabalho, em termos de garantia de direitos mesmo, e no que a gente vem retrocedendo? A gente teve um grande avanço com a Constituição. As pessoas que falam que a legislação trabalhista é antiga, de 43, da CLT, a CLT já teve várias modificações depois de 43 para se adaptar a novas situações de trabalho. Então, na verdade, a nossa legislação, a gente pode até acusá-la de ser uma legislação remendada, mas não velha. Tá? A Constituição trouxe vários avanços ao trabalhador. O principal avanço foi que trouxe todas aquelas normas de direito do trabalho que antes estavam lá num capítulo da Constituição de Ordem Econômica para aquilo que a gente chama de capítulo dos direitos e garantias fundamentais. Ou seja, todos aqueles direitos do trabalhador que estão no artigo 7º da Constituição, são 39 incisos no artigo 7º, eles não podem mais ser alterados por meio de emenda constitucional, porque eles são o que a gente chama dentro do direito de cláusula pétrea. Eles não podem ser alterados. E ali está o que a gente chama de núcleo mínimo de direitos. Salário mínimo, irredutibilidade salarial, carga horária máxima, jornada máxima, direito à hora extra, direito a ter um ambiente de trabalho seguro e saudável, direito de que não haja nem discriminação
do trabalho da mulher, direito de que não haja discriminação por sexo, cor, gênero, tudo isso está no artigo 7º. A extensão desses direitos e a caracterização deles agora como norma, como cláusula pétrea, porque são direitos garantidos fundamentais, foi um grande avanço. Na verdade, a nossa legislação é uma legislação extremamente avançada e por isso que a gente está se manifestando tão fortemente contra essa legislação nova da terceirização, porque ela, sim, será um grande retrocesso. Professor, muito obrigada pela sua participação. Foi, para a gente, extremamente esclarecedor. E a gente abre aí para as suas considerações finais. É preciso que as pessoas que estão assistindo a gente agora tenham ideia da mácula, do problema social que essa lei vai trazer. E, na verdade, a gente notou que da primeira votação, onde foi uma aprovação do texto base bem expressiva, mais de 300 votos, na segunda votação, que foi ontem, isso já baixou para 230. Inclusive, alguns deputados paraibanos que tinham votado num sentido, por conta da pressão popular, alteraram o seu entendimento. Nós ainda vamos ter uma grande luta no Senado. E é preciso que a população se dê conta do quanto é prejudicial. E faça pressão em cima dos seus senadores, faça pressão em cima das suas lideranças políticas regionais, faça pressão junto ao seu sindicato para que se manifeste. A gente precisa ter mais manifestações contrárias. Na verdade, a gente sempre diz que o político, o legislador, ele só tem uma coisa que ele teme mais do que aquele que financia sua campanha, que é o povo. Isso ele tem medo. Então, se a gente se juntar e fizer uma pressão em cima, ainda há uma chance disso, da aprovação dessa lei não acontecer. É pequena? É. O que a gente espera agora é trabalhar em cima do Senado. Eu acredito que no Senado não vai votar ainda esse ano. Ele vai tentar amadurecer mais porque ele viu o que aconteceu com essa celeridade que a Câmara deu no projeto. É aí que a gente vai ter que lutar. Obrigada, professor, e obrigada também a você pela sua audiência aqui do nosso canal da Itararé. Um bom final de semana, um feliz Dia do Trabalhador e até o final de semana que vem.